Existe uma herança que todo homem recebe, um presente compulsório entregue no dia do seu nascimento, a herança do seu pai. Para alguns, essa herança é um tesouro visível, uma caixa de ouro cheia de memórias de afeto, lições de força, exemplos de caráter. O desafio para esses homens é honrar um legado tão grande sem se sentirem diminuídos por ele, sem viverem à sombra de um gigante. Para muitos outros, a herança é uma caixa de chumbo, pesada, trancada com as correntes da mágoa, da indiferença ou simplesmente do vazio. É o legado da ausência. E o impulso natural é querer enterrá-la, fingir que ela não existe para não sentir o seu peso. Mas a pergunta que define o homem e o pai que você se tornará é: o que o seu pai realmente te deixou? Porque aqui reside o primeiro engano, a primeira armadilha do legado paterno. Seja tentando replicar um pai-herói ou fugindo da sombra de um pai fantasma, em ambos os casos, nós estamos apenas reagindo. E quando você reage, você não é livre. Quando você reage, você não está no controle. Você é um efeito e não a causa. E nossos filhos merecem um pai que seja a causa de seu próprio caráter. Neste vídeo, nós não vamos falar sobre 5 dicas de paternidade. Nós vamos começar a forjar uma chave mestra, cujo design foi concebido há mais de 2 milênios, na Grécia e em Roma, pelos filósofos estoicos. É a chave que te permitirá parar de reagir e começar a usar o seu legado. A chave para transformar mármore bruto, seja ele polido ou quebrado, na escultura que é o seu caráter e o futuro do seu filho. Se a ideia de forjar essa chave, de se tornar o escultor da sua própria vida, em vez de ser uma estátua do seu passado, se isso ressoa com você, então você encontrou o seu lugar. Se inscreva no canal, porque aqui nós não oferecemos respostas fáceis. Nós construímos ferramentas para as perguntas difíceis. Então, como começamos a forjar a chave que prometemos? O primeiro passo não é olhar para o futuro, mas sim reorganizar o passado. Não para mudá-lo, mas para entendê-lo como um arquiteto entende seu material. E para isso, vamos buscar nosso primeiro mestre, Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores de Roma. O homem mais poderoso do mundo em sua época, que todas as noites, em meio a guerras e pragas, sentava-se sozinho para escrever, não para um público, mas para si mesmo. O que hoje conhecemos como seu livro Meditações era seu diário particular, uma ferramenta de autoanálise. E como ele começa esse diário? Com uma lista, um inventário. No primeiro capítulo inteiro, ele não fala de si mesmo. Ele lista uma por uma cada pessoa importante em sua vida e a virtude específica que ele se esforçou para aprender com ela. Ele escreve: de meu avô Vero, aprendi o bom caráter e o controle do meu temperamento. Ele continua: de meu pai, a modéstia e a virilidade. De minha mãe, a piedade, a generosidade e a abstinência. Não só de más ações, mas até de maus pensamentos. Marco Aurélio não herdou essas qualidades passivamente. Ele as observou, ele as nomeou, ele as perseguiu ativamente. Ele fez um inventário do seu legado e é isso que faremos agora. Pegue um papel ou abra um arquivo no seu computador. Escreva o nome do seu pai. Abaixo, crie 2 colunas. Na primeira, escreva a palavra virtude. Na segunda, falha. Agora, force-se a preencher. Qual foi a maior virtude que você observou nele? Mesmo que seja uma única coisa.
a honestidade no trabalho, a maneira como ele tratava os garçons, a persistência diante da dificuldade. Escreva. E na outra coluna, qual foi a sua maior falha? A impaciência, a distância emocional, a dificuldade em admitir um erro? Seja brutalmente honesto. Pode ser que a coluna das falhas seja muito mais longa que a das virtudes, ou o contrário. Não importa. O que importa é que pela primeira vez, talvez, você está olhando para o legado não como uma massa disforme de emoção, mas como uma lista de dados. Mas aqui surge a verdadeira questão. Como olhar para essa lista, especialmente para a coluna das falhas, sem ser dominado pela raiva, pela mágoa ou pela tristeza? Como Marco Aurélio conseguiu admirar a virtude de homens imperfeitos sem se afogar em seus defeitos? A resposta nos leva ao nosso segundo mestre, um homem cuja vida foi o oposto da de Marco Aurélio: Epicteto. Um escravo, um homem que não possuía nada, nem mesmo o próprio corpo. E foi ele quem nos deu a ferramenta mais poderosa de toda a filosofia estoica. A fundação de tudo. Ele a chamou de dicotomia do controle. O princípio é tão simples quanto transformador. Das coisas que existem, algumas dependem de nós, outras não. O que seu pai fez ou deixou de fazer pertence ao passado. Suas escolhas, suas palavras, seus erros, seu silêncio, tudo isso está para sempre fora do seu círculo de controle. Tentar mudar isso é tão inútil quanto tentar impedir o sol de se pôr. Mas o seu julgamento sobre esses fatos, a história que você conta a si mesmo sobre eles, e mais importante, a ação que você toma hoje por causa deles. Isso, e somente isso, é seu. Está 100% dentro do seu poder. O inventário que você acabou de fazer, aquilo são apenas os fatos, o mármore bruto. Epicteto nos ensina que a dor não vem dos fatos em si, mas do nosso julgamento sobre eles. A herança não é o que te define. O que te define é o que você escolhe fazer com ela a partir deste exato momento. Essa escolha, essa é a primeira centelha da alquimia. É o início da liberdade. Percebe o poder? Os estoicos não eram vítimas do passado, eram arquitetos do presente. Se você quer mais ferramentas práticas como essa para construir ativamente o pai que você deseja ser e não apenas reagir ao pai que você teve, a sua inscrição nos ajuda a levar essa mensagem para mais pais. E se a coluna das falhas está cheia e a das virtudes vazia, e se o legado que você enxerga é apenas um buraco, um espaço em branco onde deveria haver um pai, essa é a dor mais difícil, é o peso da ausência. A filosofia estoica tem uma resposta para isso. Não só tem, como essa é talvez a sua aplicação mais poderosa. Para entender isso, precisamos de um novo mestre, Sêneca, um dos homens mais ricos e influentes de Roma, tutor do infame imperador Nero. Sua vida foi uma montanha-russa de poder, exílio e, por fim, uma sentença de morte que ele mesmo executou com serenidade. Sêneca era um filósofo que vivia no centro da tempestade, e ele nos ensina que uma vida sem desafios, sem adversidades, não é uma bênção. É um mar morto, é uma vida não vivida. Ele argumenta que os deuses, ou o universo, testam os homens bons com dificuldades da mesma forma que um mestre de esgrima testa seu melhor aluno, dando-lhe o oponente mais difícil. Sêneca nos convida a reimaginar o nosso legado. A ausência de seu pai não é um vácuo, é uma arena. A dor não é uma fraqueza, é um campo de treinamento. O obstáculo, ele nos diz,
é o caminho. Então, olhe novamente para as falhas, para a ausência. E se faça a pergunta que transforma: que virtude a ausência do meu pai me forçou a desenvolver? Foi a independência? Você teve que aprender a se virar sozinho desde cedo? Isso é força. Foi a resiliência? Você caiu muitas vezes sem ter uma mão para te levantar e mesmo assim se levantou? Isso é coragem. Foi a empatia? A dor que você sentiu te tornou um pai ferozmente presente, determinado a nunca deixar seu filho sentir o que você sentiu? Isso é sabedoria. Você não escolheu o obstáculo, mas o obstáculo te forjou. Como diz Sêneca, o fogo prova o ouro, a miséria os homens fortes. Essa capacidade de extrair propósito da dificuldade foi levada ao seu extremo no século XX por um homem que sobreviveu ao inferno na Terra. Viktor Frankl, um neurologista e psiquiatra judeu que perdeu sua esposa, seus pais e seu irmão nos campos de concentração nazistas. No meio do horror absoluto, Frankl observou um fato que mudaria a psicologia para sempre. Ele viu que os prisioneiros que tinham uma chance maior de sobreviver não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que tinham um porquê para viver. Um propósito, alguém para reencontrar, uma obra para terminar. E a partir dessa experiência, ele nos deu uma das frases mais libertadoras já escritas. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Vamos aplicar isso. O legado do seu pai, seja de presença ou de ausência, é o estímulo. A maneira como você age hoje, a maneira como você fala com seu filho, a maneira como você se comporta quando está cansado e frustrado. Essa é a resposta. E nesse espaço, nesse milissegundo de pausa antes de você agir, nesse momento em que você respira fundo antes de responder ao seu filho que derrubou o copo d'água pela terceira vez. Ali, naquele espaço, reside toda a sua liberdade. Ali, você escolhe se vai repetir um padrão que te feriu ou criar um novo legado. Ali, você deixa de ser o efeito e se torna verdadeiramente a causa. Entender que até a ausência pode ser uma mestra é uma das ideias mais libertadoras que existem. A paternidade é cheia de desafios como esse, que exigem profundidade. Se você busca um espaço para discutir essas questões com seriedade e sem julgamentos, o seu lugar é aqui. Se inscreva e ative as notificações para não perder nosso próximo mergulho filosófico. Nós fizemos o inventário do nosso legado com Marco Aurélio. Aprendemos com Epicteto a separar os fatos do nosso julgamento sobre eles. Ressignificamos a dor como um campo de treinamento com Sêneca e descobrimos com Viktor Frankl que nossa liberdade reside no espaço entre o estímulo do passado e a nossa resposta no presente. E agora? Como usamos essa liberdade no nosso dia a dia, na trincheira da paternidade? A resposta é uma ação simples, mas profundamente transformadora. Uma ação que você pode começar hoje mesmo. Você vai se tornar a ponte consciente entre as gerações. Você vai parar de ser um herdeiro passivo e se tornar um curador ativo do seu legado. Como? Verbalizando a herança. Da próxima vez que você estiver ensinando algo ao seu filho, seja amarrar os sapatos, olhar as pessoas nos olhos ou como lidar com uma frustração, faça uma pausa e conecte essa lição à sua história. Se a lição veio de um legado positivo, diga a ele:
Sabe, filho, uma vez o meu pai me ensinou que a coisa mais importante é ser honesto, mesmo quando é difícil. E hoje eu quero te ensinar a mesma coisa. O que acontece nesse momento? A lição deixa de ser apenas uma ordem sua. Ela ganha peso. Ela ganha história. Ela se conecta a algo maior que vocês dois. Uma corrente de sabedoria que vem do avô dele através de você e chega até ele. Como você mesmo já deve ter notado, a criança sente a força dessa linhagem. Agora, e se a lição nasceu da ausência? Esse é o momento mais poderoso. É a sua chance de praticar a alquimia estoica em voz alta. Diga a ele: filho, meu pai nunca me ensinou a falar sobre meus sentimentos. Eu tive que aprender sozinho o quão importante isso é. E é exatamente por isso, por eu saber a falta que isso faz, que é tão importante para mim te ensinar que você sempre pode conversar comigo. O que acontece aqui é a verdadeira transformação. Você não está escondendo a ferida. Você a está usando como um farol. Você está mostrando ao seu filho que é possível transformar uma falta em um valor. Você está ensinando a ele, pelo exemplo, a lição mais importante de todas, que nós não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelo que escolhemos fazer com o que nos acontece. Ao fazer isso, você honra a sua verdade. Você modela a vulnerabilidade como uma forma de força e você, conscientemente, filtra o legado. Você decide qual parte da herança será passada adiante e qual parte será transformada em um novo começo. Você se torna a ponte. Uma ponte que não apenas conecta duas margens, mas que purifica a água que passa por baixo dela. Hoje, nós caminhamos ao lado de gigantes. Vimos com Marco Aurélio que podemos ser garimpeiros de virtudes no nosso próprio passado. Aprendemos com Sêneca que os obstáculos mais difíceis, como a dor e a ausência, são, na verdade, os nossos campos de treinamento mais férteis. Descobrimos com Epicteto e Viktor Frankl que a nossa maior liberdade não está em controlar os eventos, mas em dominar a nossa resposta a eles. E no fim, toda essa filosofia, toda essa jornada nos leva de volta à pergunta inicial: o que seu pai realmente te deixou? A resposta agora está clara. Ele não te deixou uma sentença, ele te deixou uma matéria-prima. Você é a ponte entre o passado do seu pai e o futuro do seu filho. Uma ponte que decide ativamente o que merece atravessar e o que deve ser transformado pelo caminho. E isso nos leva a uma imagem final, a mais importante de todas. Seu pai te deu o mármore. Pode ser um mármore polido, quase perfeito. Pode ser um mármore bruto, cheio de veios e fraturas. Pode ser um mármore quebrado em 1000 pedaços que você precisa aprender a juntar. Ou talvez ele tenha deixado apenas o espaço vazio onde o mármore deveria estar, o que te forçou a encontrar sua própria rocha na montanha da vida. Não importa. Em todos os casos, o mármore não é a obra, é apenas o potencial. O escultor é você. E a obra de arte que você está destinado a criar, a obra-prima da sua vida, é o caráter do seu filho. Pegue suas ferramentas e comece a esculpir.